Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está acompanhando Na Lata. Estamos de volta. Mais uma semaninha, essa daqui, legal. Mais uma semaninha. Essa vai ser minha frase agora. Estamos de volta. Estamos de fora volta. o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Exatamente. Que já estão copiando Tá todo mundo copiando. Achou que era original. Eu falei, não, é meu. E por quê? Tem explicação, porque a gente está gravando na América, a gente não sabe que horas você, telespectador, vai estar assistindo. Exatamente. Então, Agora sinta-se cumprimentado. Estamos 3 horas de diferença só, né? Cara, me pegou de surpresa. Eu tava acordado até as 2 da manhã. Isso que eu falei pra Samantha segunda-feira. Vai mudar o horário de verão. Domingo. Aí ela falou, beleza. Aí ela foi dormir, eu sentado conversando e tal. Quando das 2 da manhã, eu falei, ih, cara, já vai dar 2 da manhã, hora de dormir. Eu olhei no relógio de novo, tava assim, ó. Era 1h57. Aí eu falei, ó, tá hora de dormir, vai dar hora de dormir, né, guys? Ah, não, vamos só terminar esse papo aqui, às 2 a gente dorme. Quando eu olhei no relógio de novo, era às 3. Falei, meu senhor, não é possível. Bebemos muito. Foi muito. Eu falei, não, é horário de verão. Aí eu fui dormir às 4 horas da manhã. Então Vergonha. tá de boa, tá de boa. A culpa é do horário de verão, mas estamos aí. Estamos de volta. Você que está assistindo, não esquece de se inscrever, comentar, compartilhar, ativa o sininho, porque isso daqui é informação de utilidade pública. Show, negão. Negão, sem falar muito. A gente sempre fala, Sem mais vamos pro delongas. mais importante, vamos pro mais importante. Mas vamos pro mais importante, né? Por favor, são os nossos convidados. Por favor, sejam O Na muito Lata, bem-vindos. o Na Lata tá aqui pra contar história. Então tem uma história muito massa pra gente contar hoje. Essa eu tô muito animado, cara. Nossa, cara, eu já tive os... Não, você já teve várias. Já né? ouvi muito essa história, mas eu acho que o Brasil, o mundo precisa conhecer essa história. Opa, então vamos sem enrolar, vamos direto. Sem enrolar, já fala deles, já coloca o nome deles na tela. Aqui, ó. Nome e foto. Guilherme e Lídia, sejam muito bem-vindos ao Na Lata. Muito obrigada, muito obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui. A gente que tá feliz de receber vocês. Realmente é um prazer imenso. É o nosso primeiro podcast que a gente vai estar participando. Aí que beleza. Ó, Olha aí que legal. Gravação é assim, ao vivo. Exatamente, alguém tá queimando a casa, a gente nem correu. Nem sabemos o que tem lá em cima, né? Nem sabemos. Nem sabemos. Guilherme, você tava falando. Esse aqui é o nosso primeiro podcast. Está sendo uma honra. A gente está abrindo um pouco da nossa história, da nossa trajetória, tudo que a gente viveu, que a gente acompanhou durante esses... São o quê? 12 anos juntos? 12 anos juntos, então está sendo realmente um prazer a gente compartilhar isso com vocês e a gente espera entregar para quem estiver nos assistindo uma boa história, uma motivação, algo que possa ajudar de alguma forma a entender o caminho que a gente pode seguir fora do comum, né? Que a gente seguiu uma trajetória um pouquinho fora do comum. Nossa, David, você já tocou nisso aí, irmão? Já vamos começar. Porque Fora a galera do de comum. casa já ficou assim, mano, assim, como assim fora do comum? E só para contextualizar, você acabou de falar do horário que trocou, a gente não estava sabendo. Tá Por sorte, não atrasamos aqui. Tá no celular, graças ao celular. Celular. Ah, Então, então é é então, Exatamente. é Exatamente. um Atualiza Atualiza automático. automático. Aí, Olha só, foi salvo pelo celular. E mudou pro Brasil, né? Então a diferença agora é menor. Diferença Isso é de normal. hora. Tava em 4 horas, agora estamos em 3 horas pro Em Brasil. 3 horinhas, isso é bom. Mas o que, já que vocês falaram que a história é diferente, primeiro fala quem vocês são, o que, é que vocês fazem hoje, e daí a gente vai pra história. Por favor. Show! Eu sou Lígia Ramos, eu sou artista da Decoração. A Decoração é a nossa empresa onde a gente faz pinturas em parede pelo mundo. Não são pinturas artísticas, pinturas personalizadas, que contam histórias. Então, a gente diz que cada arte ela tem o objetivo de contar a história daquela família ou contar alguma história que aquela família quer contar para as crianças, para quem está ali naquele ambiente, né, ou para aquele estabelecimento. E o talento, assim, vem para dar um quesinho especial para aquela história. Então, a gente traz bastante personalidade, bastante carinho em cada trabalho, todo manual, tudo cheio de amor. E o Gui tá junto comigo nessa nossa trajetória. Perfeito. Meu nome é Guilherme Castro. Eu sou um ex-funcionário público. Eu fui oficial da Marinha do Brasil. Eu me formei pela Escola Naval, então eu cursei Colégio Naval, cursei Escola Naval. Eu me formei como segundo tenente fuzileiro naval. E depois de algum tempo, a gente já estava junto durante todo esse período. Ela acompanhou comigo toda a minha formação como oficial da Marinha. Mas a gente tomou uma decisão em conjunto de eu
pediram uma demissão que seria para acompanhar o trabalho da Lígia, para a gente seguir juntos. E é disso que a gente quer conversar um pouquinho hoje também. Vou explicar um pouquinho por que eu tomei essa decisão, como que foi essa decisão. E hoje a gente está junto na decoração. A gente viaja o mundo aí, levando o talento dela, e minha intenção é potencializar o trabalho dela, é fazer com que ela consiga se dedicar cada vez mais à arte, que é o talento dela, que é o propósito dela, que a gente até entende que Deus ele tem tocado na gente nesse sentido também. Então, hoje em dia, a gente vive junto 24 horas por dia. O tempo inteiro. Já pensou, negão? 24 horas com a sua esposa? Eu ia adorar, meu amor. Nossa, só pra deixar claro aqui, não tô achando ruim não, viu? Só pra deixar Mas, ó, claro. melhorou tudo. Melhorou tudo. Mas eu queria... Uma coisa que me tocou, você falando da sua área anterior, né, que era na Marinha, e ela apoiou. Né, todo o período, você falou, ela estava no todo o período que eu estava lá, na formação, na escola, tudo, e ela apoiou. A nossa história, na verdade, começa um pouquinho antes. Quando, só dando aqui Por rapidamente... favor, eu gostei dessa Não, parte. eu acho que essa é onde a gente começa aqui, né? Tem todo o começo. A gente se conheceu assim na escola. Eu conheci ele primeiro porque ele foi minha paixãozinha. Então eu vi ele no recreio, eu achava ele bonitinho, e aí virou minha paixão, que eu escrevi o nome dele no meu caderno. Nossa! E aí, quando eu tinha 14 anos, eu resolvi me declarar a ele, falar que eu amava ele, que ele era o amor da minha vida. No meu aniversário. No aniversário dele. Presentão, hein? Só que até o momento ele não sabia quem era a Lígia. Mas eu foi sabia, anônima? Mas eu sabia que ele era o amor da minha vida. Caramba. E aí ele acabou me conhecendo, a gente virou um pouquinho de amigo ali, ele foi... Só que nesse momento o foco dele era nos estudos para passar no concurso. Então ele estava ali 100% focado nos estudos, estudando de manhã até a noite. E esse foi o primeiro momento que eu comecei a enxergar que a gente dava match porque eu estava estudando para o concurso do Colégio Naval. E era muito intenso, eu tinha uma rotina de estudo de manhã, de tarde, de noite, e a gente estava começando uma amizade onde eu não poderia encontrar com ela, onde eu não poderia ficar em ligação com ela, onde eu não podia ficar respondendo ela toda hora. Eu tinha que me dedicar, eu tinha que me concentrar, e ela super entendeu isso, mesmo a gente ainda sendo só amigos. Então, foi um primeiro momento ali que a gente começou a entender que era um relacionamento, ainda não um relacionamento oficial, mas que a gente entendia o que era prioridade um para o outro. Então, a gente começou respeitando um ao outro. Então, o Guilherme está precisando dedicar agora, beleza, é o foco dele, não vou incomodar, vou ajudar ele no que eu puder. E, da mesma forma, quando ela precisava, eu também dava todo o suporte, todo o apoio necessário, né? Ele me ajudava nas matérias, que ele sempre teve mais facilidade, então ele sempre ajudou. E aí, nessa fase, a gente foi construindo ali uma amizade, depois se tornou um relacionamento de fato. E aí, pouco tempo depois, cerca de 2 meses, ele descobriu o resultado do concurso no dia do meu aniversário. Eita, mas aí não foi presente, não foi um presente de grego, né? Botou o cavalo de Troia pra menina que falou, ó. Teve, tipo, 2 dias pra arrumar tudo e ir embora. Depois você recebeu o resultado, você deve sair de casa em 2 dias? Porque eu tava na reserva. Então, eu entrei nas últimas vagas. Entendi. Então, eles me chamaram no dia 14 de janeiro para eu apresentar dia 18 de janeiro. E detalhe, dia 17 de janeiro era a festa de 15 anos dela, de debutante. Ele ia ser meu príncipe. O príncipe. E foi ainda, ou não foi? Não deu nem tempo de fazer isso? Não, aí eu viajei para Angra dos Reis, porque tinha que fazer alguns testes lá, a gente tinha que se apresentar anteriormente, tinha uma reunião com os pais, meus pais foram comigo para Angra dos Reis. E nisso eu gravei um vídeo lá na praia para poder enviar para passar durante o aniversário dela. Pra mim. Porque eu não poderia dançar a valsa com ela no momento. Então começou assim. Começou assim, um relacionamento intenso, já que eu era apaixonada por ele. E a gente formou essa paixão mesmo, né? Essa conexão. E distante, né? Então, por 3 anos, ele em Angra dos Reis, eu na nossa cidadezinha de Minas Gerais, Sonhão del Rei. A gente foi se relacionando, ele vinha ali uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, dependendo da logística do colégio. Caramba! E a gente foi se apoiando dessa forma. Foi todo o meu ensino médio dessa forma.
E aí a gente foi construindo um relacionamento mais sólido a longo prazo, né? Porque eu era muito nova. Nós dois éramos novos. Né? Qual que é a diferença de idade de vocês? Um ano só. Nossa, então, os dois super novos, você com 15, ele com 16. E nesse é um momento crítico pro adolescente que é difícil ter responsabilidade nesse momento, né? É difícil ter compromisso com o outro. Tipo, eu vi uma mulher falando hoje, falou, ó, é nato do adolescente ser egoísta. Ela falou assim. E ela falou, se você é adolescente, você ficou ofendido com isso, você é egoísta. Mas depois ela fala, mas você não precisa se ofender, é do adolescente. Quem tem que ser adulto é o adulto. E o adolescente é egoísta. Mas sem pensar nisso, né? Isso evoluiu, você estava indo na escola naval e você estava evoluindo também para uma outra direção na sua carreira antes de ser arte. Isso, então durante todo o ensino médio, ele estava lá fazendo colégio naval, eu estava na escola normal, como uma garota normal. E aí chega a hora de decidir, né, vestibular, Enem, SISU, eles só falavam de odonto, vai fazer direito, vai fazer medicina, engenharia, eram os cursos que estavam ali na moda na época. E não tinha nenhum direcionamento que eu realmente me identificava. Tipo assim, aquele curso ali é a sua cara. Não tinha nada assim, eu não tinha nenhum tipo de chamado no meu coração. Deus ainda não estava me direcionando para nada. Muito imatura também, né? Com 17 anos. O coração eu não dela sabia era do Guilherme. nem quem eu Ela só queria o Guilherme. passar a vida com ele. Por ela falou assim, eu vou pra base naval também. Ele passou no concurso desse ano, Vou passar também. Exatamente. E aí o que aconteceu é que o que todo mundo fala, tipo, o que você se identifica mais, o que você tem facilidade. E na época eu gostava muito de química, eu tinha facilidade com química. E aí, isso foi direcionando as minhas decisões, os testes vocacionais, que eu acredito, na minha opinião, não funciona muito. Pra mim, não funcionou. A gente vê o que você faz hoje, assim. E um detalhe que ela mencionou vários cursos e em momento algum ela falou nada da parte artística. Sério? Porque se ela, adolescente, ela falasse que ela queria viver de arte ou então fazer alguma coisa relacionada com arte, aquilo ali era automaticamente punido por algum adulto ou então algum parente vai falar assim, não, calma, você não tá entendendo ainda o mundo, vamos repensar. É isso mesmo. Então, tem que ser um curso que dá dinheiro. A gente faz isso até hoje com os adultos, com os filhos. A base salarial, né? Aqui, ó, base salarial de isso aqui. Então, eu fui meio que direcionada para isso. Fiquei em dúvida se fazia química, licenciatura, se fazia bacharelado. Entendi. No final das contas, foram falando para mim, não, o professor não ganha dinheiro. Só que aí eu não queria fazer bacharelado, fui para engenharia química. Então, decidi para engenharia química, saí da minha cidade com 18 anos, iniciei a faculdade e fiz ao todo 6 períodos. E são 10. 10. Cara, 2 aninhos então para formar. Isso, e nisso o Guilherme passou pela escola naval e no fim... Eu estava me formando na escola naval quando a gente sentou e teve uma bela de uma conversa. Nesse período que a Lígia estava fazendo 6 períodos dela lá da faculdade, ela começou por causa de uma... necessidade. Eu posso dizer uma depressão. Não foi uma depressão diagnosticada. Mas ela estava muito mal. Ela estava se sentindo muito mal com aquilo dali, com o ambiente, com as matérias, com a cobrança. E mesmo tendo boas notas, ela chegou para mim num certo dia, num final de semana desses que a gente encontrava e falou, amor, ó, não tá legal. Tô chegando no meu limite. Aí a primeira coisa que eu pensei, né, que eu fui conversar com ela, não, mas isso daí tá doendo porque tá difícil ou tá doendo porque realmente você não tá gostando? Tá nadando contra a maré. Isso, aí foi a nossa primeira conversa. Aí eu refleti sobre isso, porque foi uma pergunta muito... Profunda, né? Aquilo... Tipo, porque não é que estivesse fácil, mas também há uma dificuldade em toda a circunstância. Exato. Mas não era só o fato de ser difícil. Toda faculdade é difícil, ela vai cobrar da gente. Tem notas, tem professores, a própria cobrança pessoal, né? Você vê a nota ali, tirar um 6, tirar um... É ruim, né? Você sempre eu achava quer. bom. A média, né, irmão?
A média passou de média, falou 6, falou, pô, tô acima da média. A média mensural é 5. Estourado. Mas tem uma coisa nisso, que é aquele lance da zona de conforto, né? Que você fala, é porque você tá Exatamente. saindo da Qual zona que de... era A a nossa- preocupação do Guilherme era Qual essa. que era a nossa preocupação? A Lígia tava querendo fugir da dificuldade. Entendi. Ela tá, não, tá difícil pra mim, vou fazer alguma coisa mais fácil. Ela tá querendo fugir da dificuldade ou ela realmente não tá encontrando um propósito naquilo dali. Legal. Aí foi a primeira conversa que a gente teve. Aí ela foi e me explicou. Não, amor, eu tenho boas notas. Você era Eu era monitora. Ela era monitora. monitora. Ela era uma das Só, melhores da Pra vocês classe. terem uma noção, dentro da faculdade a gente tem horas complementares, horas não sei o que, você precisa cumprir para conseguir se formar. Uhum. E aí tinha iniciação científica, tinha laboratório, tinha várias coisas que eu não vou me lembrar o nome específico agora. E dentro de tudo isso, eu ia pro que menos era da engenharia química. Porque eu não me identificava com nada, eu não conseguia fazer amizades sólidas ali, eu não tinha nada me acolhendo, eu tava numa cidade diferente, morando sozinha. Quer dizer, morava com uma outra pessoa, mas não era tinha família, contato. não era nada. E aí eu ia pra monitoria. Então eu dei monitoria que nem era de engenharia química, era de álgebra linear. Cara, essa foi a matéria mais difícil que eu fiz na faculdade. Nossa, eu achei Pra mim, tão nossa, boa. eu tive zero facilidade. É por isso que eu fui estudar outra coisa. Então, naquele momento ali, a gente entendeu que não era uma fuga de realidade. Ela não estava se identificando, ela não estava se encaixando naquele quadrado ali. Entendi. E foi quando ela começou a fazer telinhas, quadrinhos, artes, assim, bobas, de certa forma, mas só que trazia uma paz para ela, trazia um conforto para Isso. ela. Tipo, minha faculdade era integral, e aí no final de semana era o meu período de paz. Porque muitas vezes eu ia pra nossa cidade, porque a gente se encontrava lá, ele raramente ia pra cidade que eu morava. Uhum. E como a família dele, a minha família também era de São João del Rei, a gente se encontrava nessa cidade. Via família e se via. E aproveitava esse tempo. Também porque são famílias muito religiosas e também a gente não podia viajar sozinho. A gente tinha que encontrar na casa de alguém, do patriarca da família. Não, vocês namoraram em 1970 quase. Assim. Vocês estão ligados. Compreensível. Tipo, quando meu pai fala do namoro dele, é o que eu vi de vocês. Inclusive, se a gente não mandar um beijo pro senhor Djalma, Lúcia, Kátia e Sérgio, vai ficar ruim, né? Já manda. Vai lá. Muitos beijos, muitos abraços pra minha mãe, pro meu pai, Sérgio e Kátia. E senhor Djalma e senhora Lúcia, muito obrigado por terem formado essas pessoas que aqui hoje estão. Nós chamamos. Com certeza. Apesar dessa base muito, digamos assim, um pouco conservadora, Sim. foi uma base de muito carinho, muito apoio. Logicamente, quando entrou nessa fase da gente conversar, da gente tomar essa decisão, porque nós tomamos essa decisão juntos. Uhum. Não teve nenhuma outra opinião no meio disso. A gente já sabia que a gente ia construir uma vida juntos. A gente sempre viu o casamento e o nosso futuro como algo sólido, como... Legal. Nunca foi um namoro. O objetivo principal, né? O objetivo principal. A gente tinha nitidamente o nosso caminho traçado como casal. Então, foi uma decisão nossa. E quando a gente foi comunicar para os nossos pais, foi uma outra fase, um outro acontecimento, digamos assim. Mas antes de chegar na comunicação, mas já estava claro que quando falou assim, ó, a gente está saindo de engenharia, vamos entrar na arte, ou a gente está saindo de engenharia, mas vamos tentar uma outra coisa. Vamos, sei lá, professor, não sei. Quando a gente começou a analisar esses pontos vamos trancar a faculdade da Lígia, porque foi uma decisão em conjunto, ela já estava, tinha uns 2 anos. Ela já estava testando a arte. Tinha 2 anos que ela já estava testando. Tinha 2 anos que eu já tinha um Instagram que eu postava. Eu tinha 500 seguidores. Longe de ter faturamento, longe de ter alguma coisa sólida, tinha mas mais só custo que do que ela já tinha testado, já tinha sentido. Então, é uma das dicas até que a gente dá para as alunas do curso da Lígia, que vai fazer uma transição de carreira, beleza, tem que entender esse primeiro ponto, que eu tô fugindo da realidade, eu tô fugindo da dificuldade do meu trabalho atual, ou então da minha faculdade, ou então do que eu tenho ou então tenho financeiramente. feito. Eu tô fugindo da realidade, da dificuldade. Se eu não tô fugindo, se é um propósito, se eu tô sentindo aquilo ali, beleza, então eu vou em cima disso daí.
Mas o segundo ponto, vamos testar primeiro antes de dar um tiro sem saber como é que vai acontecer. Então foi o que a gente fez. Ela passou 2 anos fazendo faculdade e trabalhando com arte, que foi o teste pra gente sentir. Isso foi 2018 a 2020. Nesse momento eu fazia aquarelas. Eu usava, assim, materiais baratinhos. Eu comprava aquelas aquarelas que a gente usa na Sim, escola. aham. R$12. Eu lembro que eu juntei esses R$12 pra conseguir... Vou comprar a primeira aquarela pra pintar. Exatamente. E aí eu cortava o papel de aquarela para ele render, então eu fazia artes bem pequenas, porque cada folha de aquarela eu não tinha tanto dinheiro para comprar o bloco inteiro. E aí eu precisava fazer render. Então foram vários testes, várias fases, e foi onde eu encontrei uma luz no fim do túnel, digamos assim, na arte de animais. Então eu comecei a focar minha aquarela em pintar cachorro, gatinho, animais que as pessoas têm em casa. Já pintei calopsita, borboleta, enfim, várias Qualquer encomenda coisas. que viesse, ela tava Qualquer fazendo. coisa que vinha também eu fazia, mas o foco principal e onde eu via um futuro era nas aquarelas. Até aquele momento, esse era o objetivo, e tinha uma artista, assim, umas 2 artistas no Brasil que eu via, assim, que elas trabalhavam com isso, tinham filho, tinham família, e eu via assim, olha, se ela trabalha com isso, ela consegue sustentar a própria casa, eu acho que dá. E a gente tinha também a segurança do trabalho do Guilherme. Então, foi essa a nossa decisão. Então, ele disse, olha, vamos tentar, a gente já tá vendo que o caminho dá pra ser, a gente vai ter que se esforçar, vai ter que aprender muita coisa, mas eu seguro as pontas. E o detalhe, nesse momento do seguro as pontas, de ela não trancar a era faculdade, tanto assim, não. a gente não tinha nem noivado ainda. Mas a gente já tinha um relacionamento de 6 anos. A gente já estava 6 anos namorando, a gente sempre conversou muito, a gente sempre foi muito aberto um com o outro. Qual que é os seus objetivos de vida, quais são os meus objetivos de vida. O dinheiro que recebe é dos dois, as decisões são os dois que tomam. Então, assim, a gente sempre foi muito integrado nesse sentido. Então, mesmo não estando noivos ainda, a gente já tinha conversado. Eu vou me formar em 2020, 2021 eu tenho que fazer uma viagem, que vai ser o ano que a gente vai noivar, e voltando da viagem a gente vai casar. Então, a gente sempre conversou sobre isso, a gente deixou claro. Então, ela tomou a decisão um pouco embasada nisso também. A segurança que eu tinha seria ali. oficial da Marinha. Até aquele momento, a nossa intenção de vida o Guilherme vai ser oficial da Marinha, a Lígia vai trabalhar com arte, e eles vão se unir para poder construir a família deles. E é engraçado, porque quando a gente pensava na nossa estrutura familiar, nos nossos custos como família, na minha cabeça, na época que a gente tomou essa decisão, eu provavelmente fazia ali, sei lá, uns R$200 por mês. E eu achava muito! Com a arte, vendendo Com a arte. arte. Tá, ok. Os Eu achava quadrinhos eram demais. R$30, então fazia uns 10 quadrinhos, só que aí tira o custo. Então Entendi. faz uns 20 quadrinhos e tira o custo. Aí, então sobrava pouco. E aí, o meu objetivo era, tipo, se eu fizer R$1.000 no mês, eu consigo pagar a luz, a água, o gás e a internet. Não vou chegar sem contribuir nada também. E aí, Calma esse aí. era o meu objetivo. Tipo, não, amor, vamos que vai dar certo. Você fica com Eu as já outras tô com a continha despesas, aqui, você fica com o aluguel, com a parcela do carro, A a comida. tudo. E a gente começou a se preparar nesse sentido. Só que a gente já conversava sobre isso. Cara, tem coisa aí na arte. Tem lugar para você crescer. Quando a gente for para uma cidade maior, porque ela estava em São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Quando a gente for para o Rio de Janeiro, tem um mercado maior, a gente consegue alcançar mais pessoas e depois a gente consegue ampliar isso para o Brasil. De lá do Rio de Janeiro, você pegar voo, você pegar ônibus, vai ser mais fácil. Então, a gente fez uma aposta, mas uma aposta baseada naquilo que a gente conversou, que foi o primeiro ponto, né? Entender se não era uma fuga de realidade, uma fuga da dificuldade. Segundo, ela já tinha testado, ela já tinha entendido que aquilo dali Tinha fazia pessoas sentido, ela gostava. que já tinham... Você até já menciona estavam que você não via a hora passar. Era prazeroso estar fazendo aquilo Nossa, dali. era muito bom. Era, tipo, a melhor parte da minha semana, porque eu fazia a faculdade por 5 dias e no sábado e no domingo eu era 100% da arte, e era aquilo que me dava o combustível para viver o resto da semana fazendo a faculdade. Imagina. Então, eu não estudava no final de semana. Então, às vezes eu virava à noite e até 3 da manhã estudando. De Durante a segunda semana. a quinta, porque sexta-feira, a hora que acabasse a aula, eu ia pegar um ônibus para ir para minha cidade, e aquele era o momento que eu ia me dedicar à arte. Que doido. E essa, qual era a idade de vocês?
Isso eu Vocês estava são jovens. eu estava com 22 para 23 e ela com 22. Não, isso 21. foi antes. A decisão, eu tava com 21. Isso. Ah, é verdade. Mas qual que Perdão. foi o ponto aí agora? Porque a gente, então, até agora a gente tá num plano legal, estável. O Guilherme vai ser o provedor Ai, da foi casa. Eu tô aqui, vou trazer o gás. Tá E a tudo internet bom. pra postar. E a internet pra postar. Então, acho que agora na minha cabeça tem dois momentos, né? Tem agora o momento de que eu fiquei admirado, o tanto que você já tinha uma visão, falando, cara, isso aqui a gente pode encontrar espaço maior. Porque eu acredito que ainda tem muita gente hoje que trabalhe com arte, com artesanato, Muito. que às vezes vai numa feira, mas não tem a visão de que isso pode se tornar algo... Cara, eu posso viver disso aqui 100%. Então, essa é a primeira pergunta. Tipo, de onde que você tirou a visão de falar, cara, acho que isso aqui ainda tem espaço grande. E a segunda é, vai chegar um momento na história que a outra ponta da segurança também vai sair fora. Que você começou o podcast falando, sou ex-funcionário público. Vai chegar A lá. galera de casa tá assim, Ué, essa conta não tá segurança batendo." toda aí. O plano tá bem bonitinho até agora. Eu acho que a parte da arte se explica muito por conta da minha família. Os meus pais também são artistas. Eles me criaram com a renda vinda da arte. Então, legal. meu pai teve uma loja de artesanato chamada Artesanato Santo Antônio, onde a profissão que ele começou mesmo foi oleiro. Então, aquelas peças de argila, aqueles vasos que ficam girando, a pessoa fica fazendo a estrutura. Então, Moldando, legal. ele aprendeu sozinho e criou uma loja bem grande que foi aumentando, aí adicionou madeira, e ele sempre muito criativo, então ele criava, ele ficava estudando para criar uma peça diferente, e aí depois ele começou a se relacionar com a minha mãe, começaram a construir a família, veio meu irmão, depois veio eu, e a minha mãe também sempre gostou de arte. O meu irmão nasceu com síndrome de Down, então a minha mãe precisou ficar mais de casa para cuidar do meu irmão. Depois logo eu vim também. Então meu pai falou, ó, você gosta de arte, precisa trabalhar em casa, que tal você também pintar as peças que eu estou fazendo? Então eles criaram uma estampa, meu pai estudou umas coisinhas bem características também da cultura da nossa cidade, que é algo mais clássico, mais também religioso e rústico. E eles criaram um estilo de flor, que só a minha mãe faz, e fez, né, por muitos anos. E aí ela pintava nos vasos, também pintava muitas igrejas, estruturas, as casinhas tradicionais lá da nossa cidade, bem Então, ela interiorzinho. pintava as casas, igrejas? Ou Não, pintava pintava isso? As Entendi. casinhas no vaso. No vaso. Ah, entendi, Isso. entendi. Então, Legal. aí começou a virar uma produção em massa, onde o pai dela produzia, a mãe dela pintava e eles vendiam nessa loja. E foi assim crescendo. E Só foi que assim- essa pequenininha aqui tava lá olhando o tempo inteiro dentro Só de casa. E eu observando. ficava pegando os materiais da minha mãe escondido pra pintar minhas coisas também. Então, o meu guarda-roupa, a minha cama, a minha parede. Por favor, vida se a sua toda- parede não fosse pintada, eu ia ficar meio indignado. Tudo na minha Pô, a casa, minha parede tá pintada por ela, agora a mulher não tem a parede dela pintada. Por favor, né? tudo pra mim sempre foi personalizado. Então, eu comprava as capas e aí eu botava um papel por cima e fazia as minhas capas do caderno. Legal. Não, a mala dela é personalizada, né? Então, a arte sempre esteve presente. E o fato dos meus pais me criarem com a renda vinda da arte sempre foi uma garantia de que algum jeito dá para viver de arte. Entendi. Isso eu tinha uma garantia, pelo menos, na minha cabeça. Mas eu acredito que seja também uma questão de chamado. Porque quando o Guilherme fala que quando a gente decidiu eu não tinha tanto uma renda, ele seria segurança, realmente, se fosse botar no papel e falar assim, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá batendo, vai dar certo daqui 3 anos. Não ia dar. Não ia dar. Não tava batendo as contas. Não ia fazer Tem sentido. o David Leonardo, ele fala assim, se toda conta que você fizer, a última linha não tiver vazia, Aham. sua Tá conta errado. vai dar errada, porque a última é a do milagre. Exatamente. Porque a conta não vai dar certo, ela não Aí fecha. entra num Não ponto ia pra muito... dar certo. Só que eu sentia muito no meu coração. Eu falava, amor, talvez não seja o que eu tô fazendo agora, mas eu acho que eu consigo encontrar alguma coisa. E aí eu pedia pra ele confiar em mim. Tipo, eu sinto, eu não sei explicar. E eu não consigo colocar aqui em palavras o que era o sentimento mesmo. Mas eu sentia que
o sentimento que eu tinha quando eu fazia alguma coisa, quando eu pintava alguma coisa, era tão forte que eu sentia, eu só preciso encontrar a pessoa que vai sentir o que eu tô sentindo quando ela vê o que eu tô fazendo. Então, era uma questão de encontrar o lugar ou a pessoa ou o caminho certo. Mas eu sentia no meu coração que ia dar, alguma hora ia dar certo. Então, vocês percebem que eu foquei nos métodos, né? Eu falei o primeiro ponto que a gente analisou, o segundo ponto que a gente analisou, e tinha essa parte variável, que a gente... A Lígia, ela me explicava com muito amor nos olhos, no falar dela, né? De que, cara, eu tô sentindo alguma coisa nisso daqui, e a gente não sabia explicar. Até aquele momento a gente não sabia explicar, mas confiamos e a gente seguiu por aquilo dali. E era uma variável que, posteriormente, fazendo leitura da Bíblia, entendendo um pouco mais do que a gente acredita, a gente começou a entender que aquilo dali fazia sentido no ponto de era um chamado, era uma vontade, era algo que estava tocando o coração dela e que a gente não tinha como saber o resultado. A gente planeja, mas quem vai decidir vai ser Deus. Então, a gente planejou, a gente acreditou, a gente confiou. E tudo que estava no nosso alcance, a gente se dedicou a fazer. Ao Então, máximo. tem até uma história de que antes um pouquinho da gente se casar e eu me mudar pro Rio, eu já estava tendo... O Guilherme, logicamente, ele é mais metódico. Assim, vamos começar a preparar o ambiente, tentar aqui divulgar pelo Rio. E aí, eu falei assim, tá, vou fazer uns panfletos. Nem é época de panfleto, né? Hoje em dia é época de internet. Mas na minha cabeça, panfleto ia funcionar. Isso era 2021, né? E eu fazia as pinturas de aquarela de cachorro. A gente foi lá pro aterro do Flamengo, que sempre tem muita gente passeando com cachorro. E a minha ideia de sucesso era, vou entregar panfletos para as pessoas que têm cachorro. Elas com certeza vão querer uma pintura de cachorro. Porque quem não ia querer? Eu sou dono do cachorro, né? E aí eu fiz 1000 panfletos, porque no custo ia compensar, né? Ficar mais barato. E tem lá em casa até hoje. Tem até hoje. E foi muito frustrante. Foi muito triste, Saiu eu porque... e ela no calor do Rio de Janeiro, entregando pra todo mundo que a gente via na rua. Só que tem gente que não aceitava. Tinha gente que pegava, eu Virava via as costas, depois, jogava fora. Ah. Então foi assim, e eu fiz o desenho todinho, coloquei uma das pinturas, enfim, pets. coloquei tudo lá. E aí, uma expectativa minha é que a gente ficava, tipo, 3 horas no dia espalhando os panfletos. Aí eu chegava em casa depois, no Instagram, eu ficava atualizando pra ver se, tipo assim, eu entreguei uns 50 panfletos, então deve que eu ganhei 50 seguidores. Eu não ganhava. Não Eu ganhava 2 seguidores a cada 3 dias panfletando. Então era muito frustrante. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo de errado? E eu ficava tentando assim. Eu sabia, era esse sentimento. Eu sabia que tinha um jeito. E que tinham pessoas que iam gostar daquilo. Porque como que as pessoas não estão gostando? Porque eu sinto tanta coisa boa fazendo o que eu faço. Como que não tem gente que gosta? E aí esse era o questionamento que ficava borbulhando na minha garganta. E aí a gente foi testamos várias outras coisas também. Tem várias aí até histórias. chegar o momento em que a gente, eu peço ela em noivado, ela aceitou. Mas né? A gente tinha largado a faculdade pensando nesse noivado aí. Mas ela já falou que era apaixonada, não tinha como falar não. Não tinha, tadinha. Ela Mas família conservadora, eu pedi ela primeiro, depois a gente chegou lá em São João, Pedi pro reuniu meu as duas pai. famílias, falei com o senhor Sérgio. Qual que eram suas minhas intenções? Intenções. explicamos Ele tudo desculpa que eu já certinho. tirei ela da faculdade, mas vou sustentar, eu sou oficial agora. Aí nisso a gente vai e chega em 2022, nosso casamento, a gente já estava tudo programado, tudo certinho. E até esse momento o trabalho da Lígia não tinha estourado ainda. Ela estava ali fazendo. Mas eu já tinha começado a ideia da parede. Tá. Então eu comecei. Em 2020. Eu você vi começou. alguma coisa, pintei no meu quarto. E aí eu falei assim, assim que eu pintei, aí eu postei, porque eu já tinha um Instagram que eu divulgava os quadrinhos, né? E assim que eu postei, eu vi uma movimentação maior. Claro que eram parentes, amigos que estavam ali no Instagram. Mas chamou atenção. Mas chamou Sim. atenção. Se o meu story, não sei nem se era story na época ou se era um post, mas Eu tipo, vi tinha... no GTV, não era? IGTV? Ah, Era? tinha. É um negócio assim, é. Não lembro o que era,
era, mas se o normal era 6 curtidas ou 6 interações, deu 18. Falei assim, Opa. tem alguma coisa aí. E aí, o meu pai, que ele é mais conhecedor, ele tem já experiência na arte, tem vários amigos que trabalham em artes em vários rumos diferentes, ele ficou mais esperançoso ou feliz, assim, me vendo pintar a parede do Que que os na quadrinhos. época dos quadrinhos. E aí ele foi dando umas dicas, né? Me dando uns materiais, tipo, incentivando, assim. Falei assim, eu acho que aí tem coisa. Aí o Guilherme também. Falei assim, se a gente pensar que um pintor normal, pintor de parede que vai pintar parede de branco, de cinza normal, ele cobra tanto e você tá fazendo meio que o trabalho dele, só que mais bonitinho, tem um ganho muito maior do que o que você tá fazendo de 30 reais. Eu cheguei a pesquisar, eu no método... No seu método, exatamente, o metódico Falei assim, aqui. cara, quanto que uma pessoa cobra pra pintar um quarto inteiro de branco? Aí lá no Rio de Janeiro, na época, eram uns R$400, 350. Às vezes tinha alguns que eram mais caros, dependendo do bairro, o cara cobrava mais caro. Sim. Aí, assim, 600, 800 reais. Eu assim, cara, bem, 800 reais, o gasto com o material era muito pouco, a arte ela é mais específica, então são pontos pequenos que ela vai pintar ali e tal. Ela gostava daquilo, a gente consegue tentar um valor parecido. E aí, vamos tentar? Aí a gente começou a divulgar, a testar. E aí ela foi um fez longo na casa dela, processo. fez na minha casa, fez Fiz várias pinturas na casa da mãe dele, né? No caso, na casa dos para alguns meus amigos, pais, pra aí alguns tudo de amigos. graça, tipo assim, para tentar ter portfólio, para ela ter na alguns exemplos para mostrar para as pessoas. na minha visão era tipo assim, tava tudo na minha cabeça. O tipo da pintura, as ideias que poderiam ser feitas. Tinha um mundo enorme para ser explorado na pintura em parede. Só que eu tinha plena consciência que as pessoas não enxergavam o que eu estava enxergando na minha cabeça. Ok. Então eu tinha que mostrar pra ter elas. uma amostra, tipo um portfólio, para mostrar para elas que poderia fazer infantil, poderia fazer na sua sala, poderia fazer, enfim, pro seu adolescente, várias ideias. Então eu fiz tipo umas 12 pinturas gratuitas, comprando material, aprendendo também, porque eu também não iria cobrar se eu não tinha experiência nenhuma. Então fui Pegando aprendendo. prática, né? Exato. E eu tinha uma agendazinha que eu colocava alguns aprendizados. Tipo assim, olha, a tinta escorreu porque eu botei muita água. Então, da próxima vez, quantidade de tinta tal, colocar menos água. E aí eu ia anotando todas as experiências. Quanto tempo eu levei para fazer o rascunho. Aí eu descobri que o rascunho à mão livre ia demorar muito. E todo esse crescimento dela, essa experiência que ela foi pegando, eu não estava junto com ela porque eu estava me formando ainda. Eu estava ali, a gente faz uma viagem depois que a gente termina a formação. Eu estava morando no Rio de Janeiro, então eu não conseguia dar um suporte muito próximo para ela na empresa, na parte empresarial. Eu ficava de longe dando apoio, eu investia no patrocinado no Instagram dela, eu Ele botava que colocava dinheiro. Então a gente foi, eu ia ajudando da forma que eu conseguia. E quem ajudou muito nessa outra parte, porque eu nunca me identifiquei muito com essa parte burocrática, administrativa, financeira. Foi a irmã dele, que na época estava fazendo a faculdade de administração, e aí ele falou assim, acho que a Renata entende disso. E aí a irmã dele, Renata, ela me ajudou, então ela ficava anotando gastos, ela fazia algumas postagens no Instagram, ela foi um anjo na nossa vida que fazia o que eu não estava fazendo. Porque às vezes eu não queria nem postar, porque eu queria só pintar. Então ela falou assim, Lígia, você tem que postar, olha, tem uma semana que não posta nada, me dá o celular aqui. E aí ela ia lá em casa, pegava meu celular para postar. Então ela foi uma das chaves, assim, para eu não me perder um pouco na desorganização que a arte às vezes me levava, porque o foco estava muito no processo e não na parte de infraestrutura comercial, administrativa. É por isso que assim. Van Gogh morreu pobre, não é? Pobre, né? As Só artes focava dele na só foram Depois de valorizadas morto. depois de falecer. Um dos Desorganizado. meus artistas favoritos. Favoritos, isso daí, ó. E nisso tudo, e você? Assim, ó, começando a ver ela agora, se encontrando, e você que tava assim, ok, nesse instante tava dando um tiro cego.
Agora o tiradinho, eu comecei Apoiando a de ver, longe. eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. Eu acho que ela vai conseguir pagar o gás da internet agora. Tava só no Mais o gás. aluguel, né? Quem sabe? Cara, um pouco antes da gente casar, eu tenho essa planilha, já mostrei pra ela algumas vezes, toda vez que eu converso com alguns amigos que a gente toca nesse assunto, eu mostro pra eles que eu gostava de fazer um planejamento financeiro de como que ia ser a nossa vida. Então, eu como oficial da Marinha, inicialmente ali eu ia começar ganhando uns 8 mil reais, 7 mil alguma coisa, 8 mil reais. E eu contava que a Lígia ia fazer 1.000, a gente ia juntar os dois, aluguel aqui 3 e pouco, no Rio de Janeiro, alimentação tanto. Eu mostrava pra ela, eu colocava assim, ó, todo mês a gente tem que tentar guardar 1.000 reais. Vamos tentar guardar 1.000 reais. Pra quando a gente tiver com 50 anos, a gente a ter gente comprar um 200 imóvel. mil na conta. Aham. Então, eu fazia esses cálculos e em momento algum era uma preocupação, era pejorativo no sentido de estar sobrando pouco, então a gente vai gastar muito, então a Lígia não vai estar contribuindo tanto, porque desde o início a gente sempre pensou que o dinheiro era nosso. Não era de um, né? Cara, isso daí foi fundamental. Toda vez que a gente para sentar com algum casal que a gente conversa, a gente fala assim, não existe conta, na nossa concepção, não existe contas separadas. Um ganha tanto, outro ganha tanto, e cada um gasta o seu dinheiro da forma que quiser. Isso aí a gente nunca aceitou, a gente nunca implementou na nossa casa, a gente sempre foi, que é meu, é dela também, a gente tem uma visibilidade muito grande nas contas, e tudo que a gente vai tomar de decisão, a gente toma a decisão em conjunto. Então, não era o Guilherme ganhando 8, a Lígia 1.000. Era A um gente casal ganhando ganhando 8. 9. É, não, é isso aí. E aquilo ali já tava muito bom pra gente. A gente tava saindo do interior de Minas Gerais. A gente já vai tava viver muito benzão. feliz, a gente já tava muito feliz com aquilo ali, mas a gente não parou. Então, quando a gente casa, que é... Eu costumo falar que Deus ama muito casamentos. Porque na semana do nosso casamento, começou a surgir trabalhos que até aquele momento eu fiquei cerca de 2 anos tentando a parede, tentando pintura em parede. Então, tipo, no ano de 2021 eu provavelmente fiz umas 4 pinturas em parede só, e cobrando bem pouquinho também. E eu pedi a Deus trabalho, Deus me dê trabalho, por favor, só quero uma oportunidade para mostrar o meu trabalho. Porque trabalho ele já tava dando o Guilherme, né? É. Ela tá querendo trabalho, casa aqui, pô. Já tô deixando casar com o menino. Você falou que é apaixonada com ele dele. Tá aí o trabalho. Pior que eu dava trabalho mesmo. E aí, na semana do nosso casamento, tipo, eu tinha reservado a minha semana para organizar as coisas do casamento. Foi super simples, só casamos na igreja. A Mas gente não fez festa. eu queria ter o meu tempo de noiva, assim. Aí eu falei assim, na semana antes do meu casamento, eu vou só ali... que eu queria pintar, fazer algumas coisas personalizadas do casamento, legal. né? E aí, 2 semanas antes, começaram a surgir alguns trabalhos. E eu falei assim, eu pedi a Deus, Não vou nem então, reclamar. eu vou agarrar essas oportunidades. E aí eu trabalhei jornada tripla, tipo, eu começava às 7 da manhã, na semana do meu casamento, tipo, de segunda a sexta. Tá. Eu começava às 7 da manhã e parava às 3 da manhã de pintar. A mãe dela ajudou ela. E minha mãe ajudou, ela me ajudava na parte da tarde para eu conseguir entregar, porque eram oportunidades de lojas que estavam inaugurando. Sempre tinha uma data. E eu ia casar e ia me mudar pro Rio. E era na minha cidade as oportunidades. Entendi. E aí eu falei assim, eu preciso entregar, preciso aproveitar. E aí eu tinha... Sabe quando você coloca um preço caro? Porque você fala assim, a pessoa Não vai nem quer fechar. Não vou quero botar pegar lá em esse. Eu cima. não vou falar não, mas eu vou mandar um preço caro pra não, pessoa. exatamente. Não Vou mandar aqui E 50 mil essa pintura aí. Não, no caso lá era o quê? Uns Na 300, época. 200. Na época, eu nem tinha cobrado mais de R$1.000 numa pintura. E aí, foi a primeira vez que eu cobrei mais de R$1.000. Eu não lembro muito bem na época, mas o outro era R$700. Só sei que todos os orçamentos que eu mandei, todos aceitaram e tinham data pra entregar. Aí você falou, putz, é só porque eu não queria pegar nenhum. Exatamente. E aí, eu trabalhei de segunda a sexta nessa carga muito puxada. Eu começava, às vezes eu pintava... Tinha um que eu pintava só de madrugada. E aí eu pegava outro, então eu fazia ao mesmo tempo. E aí a gente casou sábado de manhã. Nosso casamento era sábado de manhã. E eu terminei um trabalho na sexta de tarde. Aí ela muda pro Rio de Janeiro pra morar comigo, depois do nosso casamento, e eu começo a ajudar ela
tipo assim, eu tento assumir tudo que não era envolvido a arte. Ele começou a ver que tinha coisa errada. Que eu tava fazendo algumas Pô, coisas esse e eu tava business vendo. aqui tem potencial, mas tá mal Deixa eu gerenciado. organizar isso aqui. Vamos arrumar umas coisinhas? Só que aí é assim, não é explicável o que aconteceu, porque a gente casa, passa um mês que a gente tá casado, começam a surgir orçamentos e a agenda dela começou a encher. E a gente trabalhando, aí eu comecei Na semana que a gente... 2 semanas depois do nosso casamento, terceiro trabalho que eu fiz no Rio de Janeiro, viralizou, que era uma pintura de Harry Potter. E é muito forte essa pintura, porque a moça era uma avó pra neta, a pintura. E foi super especial, porque eu sempre gravo meu processo, sempre, né, pintando pra conseguir postar. E foi a primeira pintura de Harry Potter, né? Até o momento eu nem tinha feito tantas pinturas assim. E eu tava gravando no momento que ela veio conversar comigo. E ela falou assim, Lígia, deixa eu só falar um negócio pra você. Você tá cobrando muito barato. Esse seu trabalho eu nunca vi igual. E ela começou a falar várias coisas e tava gravando. Eu tenho vídeo até hoje. Ela nem sabe que eu tenho vídeo. Eu nunca mostrei pra ninguém também, mas... e aí ela falando, e aí eu fui e falei isso com o Guilherme. Eu falei assim, amor, ela tá falando que eu tô cobrando barato, mas na minha cabeça já tava muito bem. E era uma concepção nossa, não pode ficar sem trabalho, então vamos cobrar um mais barato que for aceitável pra gente conseguir ter cliente. Porque eu tinha acabado de me mudar pro Rio, eu não entendia como era o preço lá, toda a logística de lá, eu tava começando, e eu também nem tinha história nenhuma pra contar do meu trabalho na minha cidade. E nisso aí começaram a surgir mais trabalhos para ela, nessa mentalidade nossa de os dois estar juntos no mesmo propósito, mesmo objetivo, vamos ajudar um ao outro. Eu comecei a fazer jornada dupla também. Eu trabalhava no batalhão, saía do batalhão e chegava em casa, aí eu assumi parte de orçamento, de atendimento ao cliente, social media, edição de vídeo, financeiro. Aí eu comecei a organizar as tintas dela para separar já por catálogo, para ela conseguir fazer mais rápido. As minhas tintas eram uma bagunça. Aí ele fez tipo uma planilha do Excel com tintas. Otimizou todo o processo. Eu fui tentando otimizar, padronizar o máximo que dava para ficar mais rápido, mais fácil. Quando ela estava trabalhando no próprio Rio de Janeiro, que dava para eu saía do batalhão, encontrava com ela na pintura da pessoa, aí ajudava no que eu podia. Tem que buscar, sei lá, esqueci alguma coisa em casa, eu ia buscar. Então a gente começou a entrar nessa rotina. E a gente, de certa forma... de moto, a gente tinha uma motinha. A gente tinha uma motinha chamada Gorete. Aí, de certa forma, a gente avisou nossos familiares, nossos amigos que a gente ia ficar ausente. Então, foi uma das outras decisões que a gente tomou. A gente está construindo uma coisa junto, ainda não deu certo o negócio da Lígia, o meu já estava mais solidificado, vamos fazer dar certo. Então, a gente não pode ficar indo para festa, a gente não pode ficar saindo para comer fora, para gastar dinheiro, a gente não vai ficar indo para São João del Rei, né, para nossa cidade, com muita frequência, porque era um gasto e era perda de tempo, não, mas a gente ia perder muito tempo no sentido de a gente pode estar construindo produzindo outra coisa, exatamente. A gente não vai deixar de fazer trabalho, pegar trabalho final de semana, e começamos a fazer até chegar num momento que ali já estava com um catálogo, um portfólio de mais de 200 pinturas. E aquilo dali deu muita credibilidade para ela continuar crescendo. E vários vídeos começaram a chegar em muitas pessoas. Várias pessoas começaram a conhecer o meu trabalho, mesmo que não me contratassem de fato, que eu não vi ali, né, aquilo de fato se transformando em um faturamento. Vinham muitas pessoas falar que apreciavam, que quando eu comprar minha casa, quando isso. Então, a longo prazo, eu comecei a enxergar que esse era o meu propósito, porque estava dando certo, estava começando a ser mais valorizado. Era muito bom quando ele que arrumava minha agenda. Assim, essa semana tem 3 trabalhos, essa semana tem 2 trabalhos. E eu ficava um pouquinho ansiosa, então ele só me falava na beiradinha do trabalho. Pra eu não ficar, tipo, enquanto eu tô fazendo um projeto, pensar no outro. E aí a gente foi se organizando, assim, essa própria parte da minha ansiedade, de ficar pensando, ele entendeu e já ajeitou isso. Então a gente foi super parceiro em ver o que
era bom fazer comigo, o que não era. E o que tinha acontecido com a Lígia inicialmente, que eram aqueles 2 anos testando trabalhar com arte, começou a acontecer comigo. Eu comecei a testar a fazer os bastidores da Lígia. Então, foi 2022, 2023, assim, eu fazendo. E o que era tocante pra mim é porque eu não cansava. Eu me cansava no horário que eu estava no batalhão, sem fazer tanta coisa. E quando eu tava com a Lígia, quando a gente tinha muita coisa pra fazer, quando era final de semana, era madrugada, a gente pintou um shopping, um teto de shopping, que foram 3 madrugadas. Lá podia entrar às 11 da noite e sair às 6 da manhã. E nisso pra eu ir junto com ela, tinha que ser no final de semana. Então a gente pegou sexta pra sábado. Ele trabalhou a sexta até o horário às de 4, trabalho. Aí chegamos em casa, jantamos e saímos pro trabalho dela. Aí 11 horas da noite começou sexta pra sábado, sábado pra domingo, domingo pra segunda. E foi trabalhar. E eu fui segunda-feira, saí de lá às 5 horas da manhã e fui pro batalhão 6. Nossa. Então, aí eu comecei a perceber, cara, quando eu tô fazendo isso, quando eu tô ajudando ela, quando eu tô fazendo suporte, quando eu tô trabalhando no WhatsApp, quando eu tô fazendo a parte de social media, editando vídeo, eu não canso, eu gosto. Eu me sinto bem fazendo aquilo dali. Então, começou a aparecer pra mim, cara, e aí? Você tá gostando disso daí, mas só que como é que vai funcionar? Aí a gente começou novamente a estudar. Aí entra na minha parte. E aí começa algo a incomodar ali, né? Eu chamo de incômodo. Comigo foi um incômodozinho que acabou virando um incômodozão na faculdade de engenharia. Então eu fui guardando um incômodozinho. Chegou no momento que virou um incômodozão, falei com ele e a gente tomou uma decisão. Pra ele foi a mesma coisa. Pra fazer de forma segura, a gente tinha que ter pelo menos um entendimento de que o trabalho dela dava pra sustentar a nossa casa. Porque ele sempre fazendo cálculos e planilhas. Só que aí Ele é o diretor de tudo, né? Tipo, artista, tá quieto. Ele falou, você tá livre pra pintar. O restante eu faço. Exato. Eu sou o CEO aqui disso aqui todo. Sou eu. Você tá aqui pra pintar. Fica tranquila. Aí aparecem alguns pontos marcantes na história da carreira da Lígia. E uma delas é a Ana Casemiro, que é a esposa do jogador Casemiro do Manchester United. Que ela entra em contato, chamando a Lígia pra tem como você vir aqui em Manchester fazer uma pintura? E nisso a gente nunca nem tinha sonho. Tipo assim, você falar assim, você vai fazer uma pintura internacional, onde que ela ia acreditar nisso, né? Onde? Aí apareceu essa oportunidade, a gente, vamos embora. E a gente foi. E aí a gente teve que encaixar essa oportunidade com as férias dele. Pra ele conseguir ir comigo. Era isso que eu ia perguntar agora, na verdade. Se ele já tinha contado essa. Eu não iria perder a oportunidade de conhecer o Casemiro pessoalmente. E eu tava morrendo de medo de viajar sozinha pra outro país. Não tinha como eu perder essa oportunidade. Então, obviamente, a gente gastou 4 vezes mais do que a gente ganhou. Mas foi um investimento ali, porque aí eu fui fazendo as edições de vídeo, eu fui postando, a gente fez uma criação de conteúdo muito legal na época que ajudou a crescer muito o Instagram da Lígia. Sim. Então a gente fez, ela queria muito conhecer alguns museus, a gente passou nos museus que ela queria, a gente foi filmando, foi fotografando, criando conteúdo. O Instagram foi começando a crescer um pouco mais. Na época que, início de 2023, a gente tinha uns 100 mil seguidores. 130, por aí. 130, a gente fechou o ano de 2023 com mais de 200, então a gente foi colocando importância nisso. E aí apareceu essa primeira oportunidade, quando ela volta lá da pintura do Casemiro, vão aparecendo outras no exterior. Ela já pintou uma vez, vou tentar. Acho que dá. As pessoas começaram a pedir orçamento para ver, será que ela vem? Será que dá certo? Então começou a dar certo. E isso foi um outro potencializador que começou a acender uma chama na gente. Porque a partir desse momento a gente entendeu que era uma possibilidade, mas se acontecesse de fato, se vingasse, ele não poderia ir comigo. Exatamente. Eu ia falar, o diretor de tudo aqui não vai. Mas quem que vai organizar minhas tintas? O serviço que eu cobrei a moça aqui, que ia ser 2 dias, vai ser 5 se eu for sozinho. O Guilherme tem que ir comigo. E a gente começou falando que hoje a gente vive 24 horas por dia o tempo inteiro, mas a gente passou 9 anos namorando à distância. É verdade. É pra compensar. É pra 9 compensar. anos namorando à distância e 2 anos de casamento, eu viajando, trabalhando muito, e ele às vezes viajando também, fazendo missões, carga horária diferente. Serviço final de semana, ou às vezes a gente separava só o sábado, aí minha escala, no sábado. Então,
a gente não conseguia se encontrar enquanto família dentro de casa. Os dois trabalhando muito, 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 mas como família mesmo a gente não estava vivendo aquele início de casamento. Mas foi muito claro pra gente que a gente estava naquela fase de construção. Não era tanto um desconforto, um sofrimento. Era assim, essa é a parte que a gente se dedica, que a gente procura construir alguma coisa, que a gente está entendendo, tá respondendo a um chamado. Essa é a nossa parte de construção dos tijolinhos de uma futura casa, de uma futura obra. Né? São as primeiras pinceladas de uma obra. Então, a gente tem que se dedicar. Então, foi um pacto muito mútuo. Então, não era que eu estava numa vibe de muito trabalho e ele estava em outra vibe e não entendia. Não, eram os dois no mesmo barco, sofrendo as mesmas dores, também sorrindo com as mesmas felicidades, as mesmas conquistas. Estava muito claro. Então, eu acho muito importante falar que, sim, é muito importante a gente se dedicar, trabalhar duro, mas a família, na nossa percepção, é a base de tudo, é o primordial, mas na nossa família, a gente entendia claramente que aquela era a fase que a gente tinha que viver. É isso aí. Esse era aquele momento. E daí foi quando virou a chave que você falou, agora deu. Eu já vi o Casimiro, se tem pra ir pra outro canto, eu já vou largar, velho. Os caras que se lascam aqui, eu tô fora. Com futebol, cara, não tem noção. Eu ficava assim, tremendo, assim, amor, o Casemiro vai entrar no quarto em qualquer momento. Ele foi super legal. Eles são sensacionais. E quando você falou, agora eu vou largar aqui o quartel, tô saindo, então, porque minha esposa decolou e eu sou o diretor de tudo lá. Comecei a sentir esse incômodo, início de 2023, e aí começou a minha fase de parar pra pensar, cara, eu tô fugindo de uma realidade, de uma dificuldade. Aí era a mesma aí eu bati a mesma coisa que ela tinha feito, eu comecei a fazer. Então, eu tô... Tá difícil o meu trabalho? Eu tô querendo sair, tô querendo pedir demissão porque tá difícil? Não tá difícil. Pra mim tava tranquilo manter, eu gostava, eu gosto da parte militarismo. Eu me sinto bem, fazia tudo muito bem feito, o máximo que eu podia me dedicar, eu me dedicava, então não tava sendo difícil, não era uma dificuldade. Aí beleza, o primeiro ponto foi... O segundo, eu tô sentindo que eu tenho que seguir um outro caminho? Tava sentindo. Eu me sentia muito melhor, muito bem estando junto com a Lígia, ajudando no tudo que eu podia ajudar ali, pegando para fazer aquelas coisas acontecerem, do que no meu trabalho atual, do que na parte do militarismo de fato. Então, já tinha 2 pontos batidos, só que o terceiro era a segurança que ela tinha em mim, agora eu tinha que ter nela. Então, começou algumas peças se encaixarem. Em 2023 a gente trabalhou muito, só que a gente conseguiu produzir muito. A gente patrimonializou. A gente fez um patrimônio legal em 2023, a ponto de eu ter segurança para chegar em setembro de 2023 e a gente sentou, conversou e tal, e eu pedi demissão. Então, só que vocês lembram que a gente falou que a Lígia, ela tinha a parte do sentimento dela, do desejo? Eu tinha, mas só que eu não sabia o que era. E foi onde entrou a Bíblia na nossa vida. Eu comecei a fazer a leitura da Bíblia em 2023 e em muitos momentos eu comecei a perceber que Deus falava com as pessoas em sonho, que Ele colocava alguns chamados para ela ali, explicando, só que das formas mais variadas possíveis. E eu comecei a sonhar que eu estava pedindo demissão. Eu comecei a sonhar com o dia da despedida do batalhão. Eu comecei a sonhar que aquilo dali estava acontecendo, que era real. Só que eu chegava, eu acordava e falava assim, amor, sonhei de novo, é hoje. Eu vou chegar lá e vou pedir demissão. Chegava, só que aí ele não fazia. E não conseguia. Arregava. Porque a gente tem uma sociedade que a parte da estabilidade é muito forte. Que é onde você... ter a segurança de um salário todo mês, saber que vai cair, saber certinho quanto que é exato, é muito forte. Então, eu passei vamos dizer, uns 6 meses de 2023, acordando, falando que eu ia pedir demissão. Uma briga interna. Chegando lá no trabalho e não falando nada, e não conseguia tomar decisão. Dormia. E chegava de noite com
plena certeza de que eu não tinha como pedir demissão, porque eu ia ficar sem dinheiro, a gente ia ficar sem plano de saúde, e a gente ia começar a pagar um aluguel caro, morando numa cidade que as coisas são mais caras, sem eu ter a segurança do que vai acontecer. Ela tinha uma agenda de 2, 3 meses para frente, mas que E não depois? garantia tanto. E depois, o que vai acontecer? Então, eu não conseguia. Eu dormia com a plena certeza de que não tinha como eu pedir demissão. Sonhava, acordava no outro dia e foi assim. Durante muito tempo, até chegar um determinado momento que a gente sentou e conversou forte. A gente teve um momento de jejum, de oração. E eu comecei a entender, cara, Deus tá falando comigo. Ele tá me incomodando aqui pra eu tomar essa decisão. Não é pra eu pensar exatamente no que vai acontecer logo na sequência. É pra eu planejar. A gente tem que planejar, né? Mas só que quem vai dar a direção, quem vai falar o que vai acontecer é ele. Então não adianta eu querer ter certeza do que vai acontecer. Adianta eu planejar. Eu planejei. Eu analisei que não era uma fuga de realidade. Fez a conta. Eu Se fiz a organizou. conta, me planejei. A gente organizou a nossa família. A gente tinha algumas variáveis ali que poderiam dar erradas, mas tinham várias outras que poderiam dar certo. Então, quando a gente começou a entender isso, eu tive coragem de pedir demissão. E foi setembro de 2023, só que eu só fui desligado em dezembro de 2023, porque existe uma burocracia para ser desligado. E quando isso aconteceu, parece que é Deus de novo, né? A mesma Ana Casemiro, ela mandou mensagem cerca de 2 semanas, um mês depois que ele tomou a decisão e pediu a demissão, perguntando se a gente não voltaria lá pra pintar o quartinho do Caio, que é o outro filho do Guilherme, eu casal. vou até pra ficar, Só gente. que dessa vez ela já voltou com a informação assim, ó, eu falei com a Natália Becker, que é a esposa do Alisson, que eles também vão querer uma pintura, e com a Rose, que é a esposa do Anthony. Então, a gente já foi com uma agenda montada por ela. Que Ela foi uma massa. benção, Que né? benção. nossa Que vida. massa. Agora você falou... Pode terminar o que você ia Não, falar. eu só queria dizer que foi tipo um sinal de que a Isso aí. decisão dele tava Foi, certa. tipo, exatamente, ó. Exatamente. Da confirmação. E quando você falou, eu gosto muito de uma passagem na Bíblia, do Velho Testamento, de Moisés. Eu gosto da história de Moisés. Mas a história de Moisés dele lá no deserto, antes de abrir o Mar Vermelho. E eu gosto daquela... A escritura, o Senhor fala, diga ao povo que marchem. O mar tá fechado. Moisés estava lá com o braço erguido, faz um tempão, falando pro povo, galera, o mar vai abrir. Pode ficar tranquilo. E ele fala, diga ao povo que marchem. Tem que entrar na água. O mar não ia abrir. Se o povo Sim. não entrasse, não ia abrir. E eu fico imaginando, às vezes a água já quase batendo no pescoço. Você fala, mas eu falo que o mar abre, mas a água já tá no pescoço. Aí a água começa a abrir. Não adianta. Isso daí pra gente é muito forte. Eu até arrepiei enquanto você falava aqui, porque o maná, ele não vai cair do céu enquanto a gente não estiver no meio do deserto. Não vão aparecer as oportunidades, as coisas não vão, de certa forma, se apresentar pra você enquanto você ainda estiver lá no Egito preso, né? Com Tipo medo. assim, com medo. Serviço do faraó Não vai dar ainda. certo, cara. Então, a gente começou a perceber isso tanto na época que ela ainda estava na faculdade. Não ia aparecer trabalho para ela enquanto ela não saísse da faculdade, enquanto ela não se dedicasse 100% àquilo dali, ela acreditasse 100% que aquilo dali iria acontecer, não ia dar certo. Né? Então, mesma coisa aconteceu comigo. A partir do momento que eu aceitei, que eu entendi que eu tinha que sair daquela estabilidade, largar aquela algema que estava me prendendo ali, as coisas começaram a acontecer. Então, 2024 a gente muda para São Paulo e a nossa vida também muda totalmente. Muda também. Mas... Que as coisas começam a acontecer cada vez com maior intensidade, aparecer mais clientes, aparecer mais E oportunidades. pessoas incríveis no nosso caminho. Então, foram várias bênçãos seguidas, né? E todas as pessoas que entraram no nosso caminho fizeram uma marquinha, né? Até pra gente se mudar para São Paulo, várias pessoas foram muito importantes para essa decisão. De pessoas chegar para mim e a gente nem tocava no assunto de se mudar do Rio para São Paulo e a Isso é pessoa incrível. falar para mim Por que não vai pra São Paulo? vem para São Paulo, começa a indicar bairro, começa a falar de coisa e eu não entendia, nunca imaginei. Até o meu trabalho me levar para São Paulo, eu nunca tinha pisado em São Paulo.
Então, eu era uma menina do interior de De Minas. Minas. Eu conheci São Paulo por conta do meu trabalho e eu nunca nem tinha andado em São Paulo, porque era do ônibus pro trabalho, do trabalho pro ônibus e volta pra casa, né? Caramba, gente. E aí foram vários sinais, assim, e a nossa história é cheia desses desertos, dessas decisões difíceis que a gente precisa tomar ao longo da vida e de muita parceria E também. desde então, toda vez que a gente sente alguma coisa, que a gente enxerga um deserto pra frente, a gente mete a cara e vai. Assim, Não, e a A nossa sua vida fala, tá boa mas a sua demais. fala Porque foi a gente- muito top, porque agora, toda vez que você falou isso, eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho que pedir agora por mais deserto. Exatamente. Na minha vida. Exatamente. Porque quando você falou, mas maná não cai. Se você não estiver no deserto. Eu falei, pô, então é o que tá faltando. Então, quando você faltando falou, deserto, tá né? faltando é mais deserto pra cair mais maná. Cara, tá aí. Pô, eu... Tamo. Nossa, Eu acho chega que me esse foi emocionando. o podcast nosso que a gente menos falou, negão. É, mas esse é o propósito. Ah, a gente não tá desculpa, falando. desculpa. Não, mas A gente tá e meio sem vergonha eu dos vou outros, corrigir, eu vou acrescentar a fala. Foi muito bom. A experiência de vocês é, assim, fantástica. Muito legal mesmo. Não, eu espero de verdade que a galera que tá em casa, acho que entenda alguns padrões, né? Tipo, primeiro, não tenha medo de acreditar em você. Acho que a maior aposta que a gente precisa aprender a fazer é na gente. A gente perde muito tempo tentando apostar nos outros ou tentando apostar na segurança. Em vez de apostar na gente, tipo, apostou na sua arte, você apostou nela e apostou em você também. Pô, eu vou ter habilidade agora, porque eu sou diretor de todo o Companheirismo, né? restante. Eu tenho que fazer acontecer também, não é? E essa aposta que a gente, às vezes, esquece de fazer na gente mesmo. A vida do imigrante aqui, trazendo pra nossa galera, é feita de aposta atrás de aposta em você mesmo. É tipo no seu sonho. É o que você... Cara, eu tô sentindo aqui, não consigo colocar em palavras. Quando você tava falando isso, eu tava aqui emocionado. Falei, véi, que doido como você sentir uma coisa tão forte que você não consegue colocar em palavra aquilo que você sente. É muito... gente, é Deus falando com você. Não tem uma outra explicação se não é ele. Porque eu não consigo colocar em palavras. Exatamente. E completando isso que você está falando, é uma aposta a gente entrar no deserto. Mas só que, por exemplo, na situação que a gente está falando de Moisés, era muito desgastante e cansativo você caminhar no deserto. Você dormir no frio e caminhar no sol. Então, não adianta que é só apostar. Não, você vai apostar, mas assim, marchando e ralando E e acreditando. suando. E aquilo dali vai doer. Vai, tipo... Vai te não cobrar tem como muito. dizer que não, tanto na situação da Lígia, primeiramente. Quando ela fala com os pais dela que ela tá saindo, trancando a faculdade, a menina desabou a chorar porque... Foi muito doloroso porque era como se eu jogasse um pouquinho dos sonhos deles fora. Porque eles... Todo pai quer o melhor pro seu filho, né? Eles criam expectativas e no caso específico da minha história, os meus pais estavam me dando uma oportunidade que eles mesmos não tiveram condição de nem completar o ensino médio. E eles estavam me dando a oportunidade, o privilégio de fazer um ensino superior. Então, eu estava abrindo mão disso. Então, era doloroso para mim me colocar no lugar deles, porque eu sabia da dimensão daquilo que era Sonho para deles. eles. No caso dela foi isso, e no meu caso, assim, também, que eu peço demissão. A mãe deles Eu chegava... ficou muito meus chateada. pais ficaram muito chateados e tal, ficaram preocupados, né? Coisa Preocupação, né, normal. né? Mas eu também fiquei assim, meu Deus, peraí. O que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? E o pior de tudo é porque quando você pede demissão, aí você tem que passar por várias cadeias hierárquicas ali para conversar com os mais antigos. Então eu ia pro imediato, não, calma, moleque, peraí, vamos, senta aí, vamos conversar. Aí conversava, não, imediato, é isso mesmo. Comandante, não, calma, pensa, que é isso? Aqui, E você por aí vai, então. vai deixar de ser oficial pra ser assistente de pintor, irmão? Você tá viajando. Então começou a, tipo assim, me doeu, falar assim, meu Deus, será que eu tô tomando a decisão certa? E assim, era o meu deserto aquele momento ali, aquelas primeiras semanas ali, talvez o primeiro mês, era um deserto, eu assim, meu Deus. Angústia, né? É isso mesmo, respira fundo, calma, tá. Não, era isso, eu pensei, eu planejei, no outro dia, caralho, meu Deus, era isso mesmo. Então, vai doer, vai ter um incômodo. Na hora que para de cair o seu salário, para quem tá falando de quem tá... Vamos supor alguém que tá querendo fazer vir como imigrante, tá querendo vir para os Estados Unidos. E a pessoa ela vai abandonar o emprego que ela tem lá no Brasil.
vai parar de cair o seu salário. E aí? Vai doer muito. E assim, e no meu caso, doeu. Forte. Doeu. Você olha a conta, atualiza ali e Não não vai, cai. dia 1º não vai cair, dia 2 também não, 3 não. Vai chegar dia 20, ainda não vai ter caído e não vai cair. Então você tem que dar seu jeito. Então dói. É uma aposta, é um deserto que você tem que se sacrificar um pouco, mas entendendo que vai chegar alguma coisa, alguma provisão. Exato. E, cara, e a ideia é sempre que antes, por isso que foi muito legal como você expôs a sua situação, porque tem que lembrar que a galera que estava no deserto, o lugar de antes era a escravidão. O deserto, mesmo que é o deserto, É livre. o primeiro passo da liberdade deles. Nossa, lindo isso. Primeiro Muito passo forte. da terra prometida é o deserto. Então, a gente vai chegar lá, na terra prometida, a gente passa pelo deserto. Eu acho que é uma questão de valorizar também. Se a gente sai do Egito e vai direto para a Terra Prometida, como que a gente valoriza, ou como que a gente dimensiona o que a gente está vivendo naquele momento, se a gente não teve um sofrimento, um processo, um aprendizado mesmo. Às vezes, o que você vai precisar para viver um momento de glória vai ser o aprendizado que você teve num momento doloroso, um momento de desafio. É isso Então, aí. precisa passar pelo deserto para você estar plenamente preparado para viver a glória. E é até legal você ter mencionado isso, porque não adianta a pessoa achar que vai meter a cara, que vai fazer uma aposta e que já vai chegar na Terra Prometida. Vai dar tudo certo. Postou hoje, viralizou amanhã. Porque no primeiro mar que não tiver aberto na hora que ela estiver chegando ali na proximidade dele, ela vai querer voltar correndo. Então, entender que, assim, tem um período de dificuldade. Vai ter, tem que ter. Então, sair da estabilidade, sair do normal, sair do comum, sair daquilo que a gente tem como a base da sociedade, da estabilidade, do emprego formal, do funcionarismo público, do concurso, da própria faculdade. Então, ela não tem ensino superior. A gente brinca. Essa é a nossa piada. É a nossa piada. Então, quando chega assim, hotel, alguma coisa assim, que tem que completar, ensino superior completo, incompleto. Como é na tela? Incompleto ou não? Incompleto. Ensino médio completo. Já viajou o mundo inteiro. Mas tem sido. Se for presa, vai pra Tem que terminar, nem que seja online agora, pra se for presa. Entendeu? Exatamente. Tá complicado. Então, isso foi muito Ai, forte pra gente. gente. A gente incentiva que as pessoas elas entendam essa trajetória e saber que não é do dia pra noite, né? Que É acontece. isso aí, não é do dia pra noite. Vontade de voltar pro Egito, um monte de gente tem, né? Sim. Os caras entrou no deserto e já falou, pô, já reclama. E uma coisa que você falou, e os que foram ingratos na história de Moisés, que foi todo mundo, até o taldinho do próprio Moisés, nem ele entrou. O próprio Moisés não entrou na Terra Prometida, mas a galera que não tinha entendido o propósito do deserto também não. Perfeito. Então, se a gente entender o propósito do nosso deserto aqui, a gente chega na Terra Prometida, né? Exato. Tenho 2 perguntas para vocês. Por favor. As Manda 2 aí. perguntas são: a primeira, qual que é o conselho? Acho que o episódio foi ser de conselho, né? Mas assim, resumir em uma palavra, né? Qual que é o conselho que vocês dariam pra galera de casa hoje, que estão até pensando assim na questão de transição de carreira, transição de país, né? Qualquer tipo de transição na vida, de ter que sair vou continuar usando a analogia, ter que sair do Egito pra ir pra Terra Prometida. Qual que é o conselho que vocês teriam pra essas pessoas? Por favor. E a segunda pergunta é: qual que é a opinião polêmica de vocês? Pensa aí na resposta que a gente vai falar com os nossos patrocinadores agora, hein? Certo. Gente, primeiro, agradecer novamente, obrigado. Mas você também, que tá aqui, ó, tá vendo o embleminha da Sinoflex. É nosso patrocinador aqui, nosso parceiro. Ele faz sinais, ele faz cartão, ele adesiva carro. Então, agradecer a Sinoflex. Se você entrar em contato e falar lá, Dona Lata, vai ter um desconto para você também, tá bom? Agora, voltando essa câmera, eu e o Negão aqui. Também agradecer a Ladossura. A Ladossura. Denise, muito obrigado. A Ladossura tá fazendo doces aqui em Utah. Doces personalizados. Se você tá querendo fazer sua festa, aqui encontrar doce brasileiro e fazer doce brasileiro é difícil. Então a gente tá falando de alguém... estamos falando de alguém que é de qualidade e vou falar mais, tá? A Denise foi recomendada pela Val. E a Val é quem faz bolo aqui em Utah. Ela tá diminuindo o ritmo dela de bolo Olha que por legal. conta da saúde e ela falou, endorso
doçura. A La Doçura. Então não estamos falando de qualquer pessoa. Quem conhece a Val sabe, a Val fez bolo aqui pra todo mundo. Na minha casa só o bolo da Val que a gente come. Mas ela tá endossando a Denise. Então, Denise, parabéns pelo belo trabalho. E vocês brasileiros que estão em Utah, faz o seu orçamento lá, pô. Tá chegando aí Páscoa, bota um docinho de Natal aí na pá de... Faz doce, salgado, tudo, tá? Doce, Entra lá no salgado, faz Instagram tudo. dela. La Doçura, da Exato. Denise. E tem a Power Up Tech, que ela faz o trabalho de CRM. Então, você que tem empresa aqui em Utah, procure a Power Up Tech. Eles vão cuidar de toda a parte do CRM, vão mandar e-mail pra galera, vão mandar mensagem por mensagem, vão organizar todos os clientes pra você não perder nada. E eu falo isso de experiência Já própria. falei pra ele várias vezes. Quem não sabe o que é CRM, o CRM é onde você vai gerenciar todos os clientes que você tem. Então, ao invés de ser um cliente só, que é o problema da maioria das empresas aqui de Utah, Exato. toda vez tem que prospectar cliente novo, onde você gasta pelo menos 60% a 70% do seu esforço e dinheiro para prospectar cliente novo, enquanto a retenção desse cliente é só 30%. Exato. Então, com o CRM, você vai ter a lista dos seus clientes, com uma rotina periódica de mandar mensagem, né, Fernando? Mensagem de texto, Mensagem de e-mail. texto, e-mail, uma malazinha direta, manda uma promoção. O que faz com que esse cliente retorne para você, ao invés de você ter que só ficar gastando aí para adquirir cliente novo. Então, Exatamente. os meninos estão top, estão fazendo um excelente trabalho. Empresa também nativa aqui de Aqui em Utah. Utah também. Fala português e inglês, então não tem desculpa. Sem desculpa. Você que tá aí, não esquece de curtir, compartilhar e indicar. Se inscrever no canal, porque vocês já sabem, isso aqui é utilidade pública. Não tem ninguém milionário aqui, tá? Não. Assim, pô, os meninos são ricos, zero rico. Aham. Todo mundo com seu próprio trabalho, Ainda todo mundo estamos no nosso ralando. deserto. Pô, super no deserto. Super no deserto. Na verdade, o pé ainda tá amarrado no Egito ainda. Eu com o pé no deserto aqui, ó, tomando. Nem maná caiu pra você ter ideia ainda aqui, pra gente. Mas não esquece de se inscrever, comentar, compartilhar, ativa o sininho. É informação de utilidade pública, manda pros amigos. Isso faz chegar em mais pessoas, tá? Isso é completamente... Você não vai pagar nada. Nada. Pra curtir, pra compartilhar, pra comentar. Você faz isso pro Whindersson Nunes, porque não pode fazer pra gente. Gostei. Fechou? Vamos Fechou. voltar pras nossas respostas aqui. Exatamente, bora. Então, as perguntas, conselhos pra galera de casa a respeito de transição e opinião polêmica ou controversa. Bom, eu acredito que um conselho que eu daria para quem deseja uma transição, para quem não está feliz no que está fazendo agora e deseja uma mudança, eu acho que se você ainda não achou um chamado, uma vontade muito grande de algo específico, eu recomendaria testar. E aí, depois que você encontra esse chamado, que você tem esse mesmo sentimento de eu preciso sair daqui, não é só porque eu tô desconfortável, não é só porque está ruim, eu preciso sair porque eu vejo um novo mundo, eu vejo uma nova vida lá na frente. O meu conselho é acreditar de todo o coração. Acredite de todo o coração, enfrente as dificuldades, continuando a acreditar. Então, com muita perseverança, com muita fé, com muita esperança e trabalho duro. Eu acho que esse é o conselho. Encontre primeiro o seu chamado, a sua vontade muito forte no coração e se dedique integralmente e fortemente nela, porque eu acredito que essa é a chave de tudo. Muito bom. Você, O Guilherme. conselho da Lígia, ele já foi maravilhoso. Eu gostaria de complementar falando sobre o relacionamento, sobre o casal, a importância de você ter alguém junto com você, a importância de você acreditar no sonho de quem está junto com você, a importância de ter um relacionamento onde os dois conversam, os dois se entendem, onde vocês puderam perceber que aqui na nossa relação, primeiro eu estava um pouco acima e eu segurei a mão dela e joguei ela para cima junto comigo, acreditei no potencial dela, e depois aconteceu o mesmo com ela, quando ela já estava estourada, quando ela estava com bastante volume de pintura, ela segurou para poder me dar essa força para eu estar fazendo a minha transição. Então, não vai ser simples, não vai ser fácil, mas se você tiver alguém junto com você, e eu não digo só um relacionamento de casal, de casado, mas às vezes um amigo, uma pessoa que vai estar do seu lado, um irmão, um familiar, alguém que
que vai estar junto com você, que vai estar acreditando no seu sonho, no seu objetivo, isso pode fazer muita diferença, porque dois unidos, eles falam junto com Deus, né? Eles falam, eles estão mais próximos de Deus, da palavra. E o meu segundo conselho seria nesse ponto, porque leitura da Bíblia, ela traz tantos ensinamentos pra gente, mostram tantos exemplos de coisas assim pequenas que a gente vive no dia a dia, mas só que a gente poderia analisar de uma forma diferente, da forma como Deus ele mostrava para as pessoas no Velho Testamento e como Jesus ele apresentava de forma didática para todo mundo que estava ao seu redor. Então, a leitura da palavra eu acredito que seja o meu segundo conselho, talvez o mais importante de todos. E agora você tem que falar alguma coisa Muito polêmica. bom, agora tem que falar a sua opinião controversa. Qual que é a opinião polêmica ou controversa? Bom, eu não sei se eu tenho uma opinião muito controversa, né? Depende muito de quem tá ouvindo. Exato, pode ser, vai levantar um monte de chapéu. Um vai concordar e outro discorda. Mas eu acredito que dentro desse assunto que a gente está falando, uma opinião controversa minha seria focar no seu propósito. Mas isso acaba acarretando em abrir mão de algumas coisas. Então, na nossa trajetória, a gente abriu mão de muitas coisas. Logicamente, não é fácil, mas perdemos algumas amizades, perdemos algumas oportunidades. A gente, estando aqui nos Estados Unidos, a gente perde momentos com a nossa família que estão acontecendo em outro lugar. De qualquer forma, tudo que a gente vive de um lado, a gente está perdendo de outro. Então, perdendo assim, entre aspas, né? Então, minha opinião controversa é que, na nossa concepção, o nosso trabalho e a nossa família é o nosso foco principal nesse momento. E ele sempre vai estar em prioridade. E o resto acaba ficando com o resto. Então, esse é o nosso foco. A gente trabalha muito, a gente se dedica muito, nós estamos 24 horas juntos, então a nossa família é a nossa prioridade. E o resto é o resto. Exatamente. Cada escolha é uma renúncia, né? É controverso, mas... A minha opinião, que é um pouco polêmica, eu vou na linha do Flávio Augusto, que eu acredito que estabilidade não existe. Que foi algo que eu aprendi com ele, lendo Geração de Valor, o livro dele. Uhum. Então, estabilidade não existe no sentido de, a partir do momento que eu me apego a um emprego, que eu me apego a exatamente uma profissão, que eu me formo em alguma coisa na faculdade e eu vou seguir o resto da minha vida exercendo aquilo dali, ou então que eu passo num concurso e vou seguir o resto da minha vida exercendo aquilo dali, eu tô indo de encontro a algo que eu acredito que é a evolução do ser humano. Então, você aprende determinadas coisas na sua vida exatamente para você ser um degrauzinho para você aprender outra. Então, quando a gente começa a engatinhar para aprender a andar, para aprender a correr, e eu acredito que isso acontece na nossa vida, isso tem que acontecer. Então, eu enxergo que, no meu caso, a Marinha do Brasil, ela foi um degrau para me formar enquanto homem, enquanto pessoa, me ensinou vários valores importantíssimos, várias coisas que me agregam muito para eu ter dado um próximo passo e agora eu estar analisando o mundo de uma outra forma. E o que a gente está vivendo hoje em dia, a forma como a gente está trabalhando, a forma como a gente está se dedicando enquanto família, como nômades quase, que a gente fica viajando muito, isso é só um degrau para a hora que a gente for construir a nossa família com filhos. E isso daí vai ser só mais um degrau. Então eu acredito que a nossa profissão não define a gente. Não define a gente. Quando eu pedi demissão, alguns familiares conversando, falando assim, nossa, mas você era um cargo tão alto, você era tão importante, mas eu deixei de ser. Então, essa é a minha opinião. A nossa profissão, ela não define a gente. A gente tem que utilizar aquilo dali como um parâmetro para a gente poder estar subindo um degrauzinho. Então, eu acredito que a estabilidade não existe nesse sentido. Porque a partir do momento que eu tô estável, ou eu tô lá no Egito, né? Eu tenho horários de trabalhar certinho, vai cair minha merenda, vai cair meu lanche no horário certo, e eu tenho minhas limitações, ou então, assim, se eu acreditar que isso daí é uma verdade, eu vou estar sempre preso num mesmo ciclo, numa mesma estrutura, num mesmo ambiente, então eu não acredito que isso seja verdade.
Então eu não acredito que estabilidade existe, é o que a gente tem feito, a gente acha um deserto, a gente sente que a gente tem que entrar nele, a gente entra. E é isso que é a minha opinião controversa. Muitas pessoas podem... Show. Não, gostei. Estabilidade não existe. Isso aí vai ficar agora marcado. Tá vendo, melhor? E aí? Não, aí você joga no deserto, irmão. É isso. A Eu tô mensagem no foi deserto, dada. tô no deserto. A mensagem foi dada. Tira essa outra corrente aqui. Vamos embora. Gente, muito obrigado pelo A gente tempo que de agradece. vocês. Muito obrigada. Muito bom. A galera agora conhece mais da Lígia e do Guilherme, que estão aí por trás, né, das pinturas, que por sinal são lindas. Então, por favor, Obrigada. acompanhem o Instagram deles para vocês verem todas as pinturas. Cara, tem muito conteúdo lá naquele Instagram. O nosso diretor aqui de mídia, diretor de financeiro, ele é diretor de tudo aqui. Exato. Ele só não é diretor de arte. É a única coisa que ele não é Isso diretor. aí eu não posso a mão. Você deixa pro artista. Não, tá muito bom. Mas, pessoal, de novo, não esquece de se inscrever, comentar, ativa o sininho, Segue compartilha com eles as também. pessoas. O Instagram Segue apareceu aí durante eles, toda a por entrevista. favor. Se você Fala não lá, seguir, eu não vi vai no ver. Na Lata. Exatamente, comenta lá, vindo na lata, porque, cara, é muito bom e a gente admira muito os artistas, as pessoas que de fato se dedicam a esse chamado. E é isso, irmão. Eu também quero agradecer muito. Foi muito... Espero que tenha sido prazeroso para vocês quanto foi para mim. Com certeza. Foi muito gostoso. Verdade, eu me senti muito bem em aprender um pouco com vocês, ouvir a história de vocês. Tem coisas que eu vou aprender e vou levar para minha vida, apesar de já ter muitos anos de casado. Mas muito obrigado por compartilhar isso. Eu acho Imagina. fantástico. Muito Particularmente, assim, um prazer enorme. Esse é o nosso primeiro podcast. Está sendo, assim, um prazer imenso ver a estrutura que vocês têm, a forma como vocês receberam a gente, o carinho que receberam a gente. A gente estava nervoso aqui no início e vocês acolheram a gente. Então, assim, foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo por estar fornecendo toda essa estrutura, ter aberto esse tempo para a gente falar um pouquinho do que a gente acredita, dos nossos valores, do que a gente segue na nossa vida. Tá sendo uma honra conhecê-los também, um prazer. Que legal. É E isso. Espero que não seja o último, a gente vai se encontrar novamente. é o que eu ia falar demais. agora. As portas estão abertas. Então, quando vocês precisarem divulgar ou vir aqui contar, ou contar histórias engraçadas do que vocês passaram, por favor. Tem bastante. Exatamente, tem que ver o próximo, tem que Vem ver aqui. assim agora. prazer. As galeras ele encontraram, as histórias dos perrengues, ele contando os perrengues da motinho. Tem um monte de história pra Tem contar. muito ainda. Tem muita história, então tem que voltar de novo pra contar o restante das Exato. histórias. E é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever, comentar, ativa o sininho. E o Na Lata aí está. Até a próxima, semana que vem. Semana que vem tem mais. Até mais, gente. Um Tchau. abraço. Caramba, que Encerramos? top. Encerramos. Já deu, ó.